Oi, eu sou a professora Denise Monerá Nogueira. Nesta videoaula de hoje, vou dar continuidade ao tema do ciclo celular, falando da divisão celular por meiose e da gametogênese. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. A divisão celular por meiose ocorre nas células germinativas das gônadas ou meiócitos, produzindo os gametas masculinos e femininos. Diferente da mitose, ao final da meiose, os gametas gerados terão a quantidade de material genético reduzida em relação à célula inicial. Quer dizer, a partir de uma célula diploide serão geradas células haploides. Para manter o número de cromossomos da espécie, os gametas devem ter a metade do número de cromossomos presente em outras células. Na fecundação, o número diploide é restabelecido, gerando o zigoto. Ao analisarmos as fases da meiose, iremos nos deparar com processos que geram a variabilidade genética para a formação dos gametas. Desse modo, os descendentes irão diferir dos seus genitores a despeito das semelhanças observadas. Dois processos asseguram a variabilidade genética durante a meiose: o crossing over, ou a recombinação, ou permuta genética, e a segregação independente dos homólogos. O crossing over é a troca de segmentos entre cromátides não irmãs do par de homólogos. Sendo assim, aqui no braço longo destes cromossomos, observamos 3 losses gênicos A, B e C, cada qual com 2 alelos que vou chamar de azão Azinho, bezão Bezinho, cezão Czinho. O cromossomo em azul representa o homólogo de herança paterna e carrega os alelos azão, bezão e cezão. O outro vermelho, de origem materna, carrega os alelos azinho, bezinho e cezinho. Após o crossing over, a troca do segmento terminal das cromátides não irmãs do par homólogo, gerando recombinação nestas cromátides, ou seja, uma nova combinação de alelos que resultarão em 2 gametas recombinantes. As outras cromátides que não sofreram crossing over permanecem com a mesma sequência de alelos original e resultarão em gametas não recombinantes. Claro, estamos aqui considerando apenas este par de cromossomos. Ainda neste exemplo, estamos considerando também a ocorrência de apenas um crossing entre as cromátides não irmãs do par de homólogos. Porém, podem ocorrer vários ao longo da cromátide, o que aumenta ainda mais a variabilidade genética. Já a segregação independente gera diferentes conjuntos haploides dos cromossomos de origem paterna e materna, de acordo com a disposição dos pares de homólogos na placa metafásica na meiose 1, da qual já iremos falar. O número de diferentes conjuntos haploides gerados, ou seja, onde teremos apenas um cromossomo de cada par, é diretamente proporcional ao número de pares de cromossomos da espécie. Nesta espécie, por exemplo, onde 2N é igual a 6 cromossomos, e N sendo o número de pares de cromossomos, nesse caso 3, o número possível de diferentes conjuntos haploides na formação dos gametas pode ser calculado elevando 2, que representa um par, ao número de pares de cromossomos, 3, ou seja, há 8 diferentes conjuntos haploides para a formação de gametas, como podemos observar no esquema. No caso da espécie humana, onde há 23 pares de cromossomos, uma vez que o número diploide é de 46, o número de possíveis combinações do conjunto haploide é 2 elevado a 23, ou seja, 8.388.608 conjuntos diferentes de cromossomos haploides. Vejam a variabilidade genética, isso sem considerar a ocorrência de crossing over. Vamos analisar as etapas da meiose, as fases de cada uma delas
em que momento e como ocorrem os processos que geram a variabilidade genética que acabei de mencionar. Como podemos ver aqui, a meiose ocorre em duas etapas. A meiose 1, também chamada de divisão reducional, e a meiose 2, também chamada de divisão equacional. Na meiose 1, ou reducional, lembre-se que o material genético já foi replicado na fase S da intérfase. A prófase 1 é a fase mais complexa e por isso subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. A primeira fase da prófase 1, leptóteno, também chamada de leptonema, inicia a condensação da cromatina. É difícil visualizar ao microscópio óptico, mas cada cromossomo já é constituído de duas cromátides irmãs. Na etapa seguinte, zigóteno, também denominada de zigonema, há o pareamento dos homólogos, que se aproximam muito em um processo denominado de sinapse. Essa aproximação se inicia da extremidade para o meio do cromossoma e forma-se uma estrutura proteica entre os homólogos denominada complexo sinaptonêmico, mantendo-os aproximados, porém separados por aproximadamente 300 nanômetros. No paquíteno ou paquínema, o encurtamento e espiralização dos cromossomos continua. As cromátides já são visíveis e agora os bivalentes passam a se chamar tétrades. Estão separados por 100 nanômetros. Neste momento, ocorre a formação dos pontos de quiasma, local de interseção entre as cromátides não irmãs do par de homólogos, representando o crossing over. Porém, o quiasma só será visível quando os cromossomos se separarem. Isso ocorre já no diplóteno, quando os homólogos se afastam e o quiasma começa a se tornar evidente, evidenciando ainda mais a estrutura denominada tétrade. A última fase da prófase 1 é a diacinese. Nessa fase, os cromossomos seguem se afastando, as cromátides não irmãs, onde ocorreu o crossing over, ainda permanecem associadas pelo quiasma, que vai se movendo para o final da tétrade. Ao final da prófase 1, a membrana nuclear desaparece, os centríolos já estão nos polos da célula e as fibras do fuso se aderem a cada lado do centrômero dos cromossomos homólogos. Na metáfase 1, os cromossomos atingem o seu grau máximo de condensação. O quiasma terminal ainda é visível e parece ser o único ponto que mantém unidas as cromátides não irmãs. Cada tétrade interage com as fibras do fuso e estão dispostas perpendicularmente às fibras do fuso. Na anáfase 1, ocorre a disjunção do par de homólogos que são tracionados pelas fibras do fuso para cada um dos polos da célula. A não disjunção é um erro. Na telófase 1, os dois conjuntos haploides de cromossomos duplicados se agrupam nos polos opostos da célula. Ocorre a reorganização do nucleolo, a desespiralização da cromatina e a formação do envoltório nuclear. Através da citocinese, a célula se divide em duas células filhas haploides, contendo apenas um representante de cada par de cromossomos com duas cromátides, e estas estruturas individuais são chamadas de díades. Resumidamente, este esquema demonstra os eventos apresentados na meiose 1. A meiose 2, ou equacional, inicia com duas células filhas haploides resultantes da meiose 1. Nesta etapa da meiose, ocorrerá a disjunção das cromátides irmãs.
Durante a prófase 2, os cromossomos se condensam e se fixam em um novo fuso. Na metáfase 2, eles se deslocam até o plano equatorial da célula e, em seguida, as fibras do fuso ligadas ao cinetócoro a cada lado dos centrômeros duplicados tracionam cada cromátide irmã para os polos opostos, ocorrendo desse modo a disjunção das cromátides. Durante a telófase 2, as cromátides separadas, agora denominadas cromossomos, reúnem-se nos polos e a membrana nuclear se recompõe ao seu redor. Cada uma das duas células que iniciou a meiose 2 dará origem a duas células filhas, cada uma com um conjunto haploide de cromossomos com apenas uma cromátide em cada. Do ponto de vista mecânico, a meiose 2 é muito semelhante à mitose. No entanto, seus produtos são haploides e, ao contrário dos produtos da mitose, as células produzidas na meiose 2 não são geneticamente idênticas, uma vez também que já ocorreu o crossing over e a segregação independente dos homólogos na meiose 1. Vamos ver agora as etapas da meiose 1 e 2 no processo de gametogênese masculina e feminina em seres humanos, o que é similarmente observado para outros mamíferos. A espermatogênese é a formação dos gametas masculinos que ocorre na puberdade. A célula primordial deste processo é a espermatogônia, que cresce e duplica o seu material genético, tornando-se um espermatócito primário. O espermatócito primário é uma célula 2N com duas cromátides em cada cromossomo e é a célula que inicia a meiose 1 ou reducional. Passa pela prófase 1, onde há o crossing over, chega à metáfase, onde a tétrade unida pelo quiasma está alinhada no plano equatorial da célula. Na anáfase, a disjunção e segregação independente dos homólogos, resultando na telófase em dois espermatócitos secundários, que são células haploides. Porém, cada representante do par ainda possui duas cromátides cada. Cada espermatócito secundário passará pela segunda divisão meiótica ou meiose equacional. Ocorre a prófase, metáfase e na anáfase 2, a disjunção das cromátides, gerando duas espermátides a partir de cada espermatócito secundário. As espermátides se diferenciam num processo denominado espermiogênese, formando ao final 4 espermatozoides. Na espermiogênese, as espermátides perdem quase todo o citoplasma, formando-se o flagelo. Ovogênese é o processo de formação dos gametas femininos. Durante a ovogênese, as células resultantes da meiose 1 e 2 recebem a mesma quantidade de material genético, mas não recebem a mesma quantidade de citoplasma. As ovogônias são as células ovarianas primordiais neste processo e, após a duplicação do material genético, dão origem a um ovócito primário. Em humanos e em diversas espécies animais, a ovogênese não é contínua. A primeira divisão do ovócito primário começa no período embrionário, mas estaciona na prófase 1. A meiose 1 é reiniciada na puberdade em cada ovócito primário, que dá origem a um ovócito secundário e ao primeiro corpúsculo polar. O ovócito secundário é uma célula haploide, onde cada representante do par de homólogos ainda possui duas cromátides. Esse mesmo material genético está presente no primeiro corpúsculo polar, que, no entanto, só recebe uma parte do citoplasma. O ovócito secundário passa pela meiose 2 e origina a ovótide haploide e o segundo corpúsculo polar. Já o primeiro corpúsculo polar pode ou não sofrer a meiose 2 e gerar duas células haploides. Os corpúsculos polares resultantes da meiose 1 e 2 acabam por se degenerar e a ovótide se diferencia em óvulo maduro após a fecundação. Bom,
Em resumo, nós hoje vimos que a divisão celular por meiose ocorre em duas etapas, a meiose 1 ou reducional e a meiose 2 ou equacional. Há várias diferenças em relação à mitose, entre elas, o complemento cromossômico das células filhas na meiose é reduzido. Além disso, há o crossing over entre os cromossomos homólogos e a segregação independente, processos que geram variabilidade genética. Desse modo, associamos as diferentes etapas da meiose à divisão das células germinativas primordiais que resultam na formação dos gametas masculinos e femininos para a reprodução sexuada. Então, pessoal, é isso aí. Por hora é só. Até a próxima!